pessoal organizou esse momento de oração nas nossas 3 reuniões no final de semana, e eu pensei, bom, eu vou falar alguma coisa na última, porque se eu não conseguir falar, pelo menos eu só passo vergonha uma vez, né? Não arrisco 3 vezes. Mas eu queria fazer desse momento um momento de agradecimento. De fato, são 25 anos como pastor ordenado. Minha ordenação, eu tive o privilégio de tê-la no dia do meu aniversário, quando eu completava 22 anos de idade, né? Era um menino. E eu acho que nessa caminhada de 25 anos, existem algumas pessoas e algumas comunidades que eu preciso agradecer. Primeiro, eu preciso agradecer a todas as pessoas que fizeram parte de uma igreja na cidade de São Paulo, no bairro de Pinheiros, a Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Foi ali que eu passei a minha adolescência, e o final da minha infância, minha adolescência, minha juventude. Foi ali que eu ouvi as histórias bíblicas de pessoas, de mulheres, como muitas aqui, né? Eu sempre costumo dizer, alguns de vocês que se dedicam às crianças e aos adolescentes numa comunidade, talvez você ache isso um trabalho tão ordinário, às vezes até tão cansativo. Crianças e adolescentes às vezes dão tanto trabalho, mas um dia eu fui um deles. E eu dou graças a Deus por algumas mulheres e homens que se dedicaram a cuidar e a investir na minha vida. Eu preciso agradecer também à Igreja Presbiteriana de Pirituba, também em São Paulo, porque aquela igreja, ela foi altamente corajosa, especialmente os presbíteros daquela igreja. Eu era um menino de 22 anos de idade e eles me convidaram para ser o pastor deles. Eu fico pensando se eu aceitaria ser pastoreado por um jovem de 22 anos de idade. E eles aceitaram. E a igreja de Pirituba se tornou a minha escola de pastoreio. Eu tinha 10 presbíteros ali, que todos eles tinham idade para ser meus avós, alguns meus pais, a maioria meus avós. E a grande maioria deles dedicou carinho, atenção, paciência para comigo. Na igreja de Pirituba nasceram os meus 2 primeiros filhos, Aloysio e o Levi. Ali eles foram acolhidos como netos de alguns, como sobrinhos de outros. Nós fizemos muitos amigos queridos, e até hoje eu me lembro com muita saudade e alegria no coração do tempo ali em Pirituba. Cadê o pastor Márcio? O Márcio é importado de lá, né? Em 95, depois de 8 anos naquela igreja, muita transformação tinha acontecido naquela igreja, graças a Deus. Mas eu estava muito esgotado, porque revitalizar uma igreja tem um preço emocional muito alto. E foi quando o pastor Carlos Bosma, que tinha sido o meu professor no seminário, trouxe para o Brasil um homem chamado Roger Greenway, especialista na área de missão urbana, professor na época no Calvin Theological Seminary, e eles abriram as portas e me convidaram para ir para o seminário, para fazer o meu mestrado lá. Naquela oportunidade, a igreja de Pirituba ajudou com uma parcela, metade da minha bolsa veio dos Estados Unidos, e aí eu e Sônia vendemos tudo que nós tínhamos, não era grande coisa, eram 2 carros velhos, mas vendemos tudo que tínhamos. Os nossos móveis de casamento a gente deixou para o Márcio e para a Geisa poderem casar, eles ficaram cuidando dos nossos móveis para ir da nossa cachorra, né? E nós fomos para os Estados Unidos. Foi um tempo de refrigério, foi um tempo de renovação, e quando estava terminando aquele período, eu fui convidado para voltar para Campinas. Fui convidado pelo Dr. Eduardo Lane, já falecido, a ser professor no seminário de Campinas. Foram 4 anos que eu fui professor de tempo integral dentro do seminário. Foi um período muito difícil,
talvez um dos maiores desertos que eu já vivi na minha vida. Talvez não pelo seminário em si, mas uma série de fatores que aconteciam ali, fez daquele período um período muito difícil da minha vida. Paralelamente, porque Deus não deixa a gente, Deus não coloca a gente no deserto sem oásis, né? E no meio do deserto eu fui convidado um dia pela Ana Maria Rocha, esposa do Guilherme Rocha. Ela me encontrou no corredor do seminário e disse: Ricardo, por que você não assume um grupo que nós tínhamos lá em casa e aquele grupo parou e a gente precisa de alguém que nos instrua ali na palavra? E foi quando que em maio de 97 nós começamos um grupo pequeno na casa da Ana Maria, mas muito pequeno, 5 pessoas. Por 2 anos aquele grupo nunca passou de 12 pessoas. E toda quinta-feira à noite, eu, Sônia e as crianças entrávamos num carro, nós morávamos no Guanabara, atravessávamos a cidade para estudar a Bíblia com aquele grupo de 10, 12 pessoas. E de repente, no 3º ano, aquele grupo começou a crescer, e no 4º ano continuou a crescer, e aí veio a fusão de 2 coisas. E aqui eu estou falando de casais, que eu sou muito grato a Deus pela vida deles, por um lado, a Ana Maria e o Guilherme, por essa experiência ali na casa deles durante aquele período. Do outro lado, o Ralph e a Silvia, que eram membros da igreja Ebenezer e que voltaram de Brasília com o desejo de se envolverem numa nova igreja, num projeto de nova igreja, e de repente a experiência que nós estávamos tendo na casa da Ana e do Guilherme, com o desejo do Ralph e da Silvia, se fundiram. Eu entrei como 3º elemento nesse pacote. Em 2001 nasceu a Chácara Primavera. A Chácara Primavera, nos últimos 11 anos, eu diria, é um espaço de grande realização para mim, como pastor, mas também privações precisaram ser feitas nesses 11 anos. Eu me lembro que, quando eu comecei a Chácara Primavera, eu tive que abrir mão. Eu tentei levar ainda, durante um tempo, os estudos do meu doutorado. Aí chegou um momento, eu percebi, ou eu vou ser pastor dessa igreja, ou eu vou ser um acadêmico. E eu fiz a opção por ser o pastor dessa igreja. Meses depois que nós tínhamos começado, eu me lembro que eu recebi um telefonema de uma pessoa me convidando para ir embora para São Paulo e assumir a direção de uma das faculdades de uma universidade em São Paulo. E a pessoa disse: nós precisamos de você. Eu falei: eu não posso, eu comecei uma igreja, as pessoas estão contando comigo. E eu me lembro que essa pessoa disse assim: Ricardo, por favor, vamos fazer o seguinte, eu vou dizer para você as bases da nossa oferta, e aí eu te dou uma semana para você pensar, orar e ver o que Deus quer para a sua vida. Eu disse: por favor, não diga as bases, porque se você me disser as bases, me der uma semana, eu não vou mais ouvir o que Deus quer para mim, eu só vou ouvir o que eu quero para mim. E eu tenho um compromisso, e eu firmei meu compromisso com a chácara. Foram anos em que eu tive que me privar muitas vezes de reuniões familiares e reuniões com amigos, porque já faz algum tempo que a gente tem reunião, encontro, todo sábado, todo domingo, e isso gera privações. Agora, eu estou dizendo tudo isso para dizer o seguinte: se eu tivesse que voltar 11 anos atrás, eu faria absolutamente tudo de novo. Tudo de novo. A Chácara Primavera tem sido uma referência para a minha vida e para tantos outros pastores. Por isso valeu a pena. Valeu a pena, eu faria absolutamente tudo de novo. Agora, nesses 25 anos, eu tive gente como o Wilton Figueiredo, que ontem no vídeo lá no Chácara Alphaville apareceu com a Lenora, amigo querido, que nós nos conhecemos e trabalhamos juntos no meu último ano de seminário na Igreja Unida, e a partir dali a gente começou a nutrir uma amizade gostosa. Teve o Douglas Spurlock, aquele que falou no vídeo hoje pela manhã, até hoje ele não aprendeu a falar português,
mas que pessoa querida, que pessoa que influenciou minha vida. Eu me lembro, no meu início no ministério, Douglas estava constantemente me convidando para encontros de jovens pastores, gente como eu, Ed René Kivitz, Jorge Barro, entre outros. Nos reuníamos e o Douglas convidava alguém para falar para a gente, ele dedicava amizade. Foi um homem que influenciou muito a minha vida. Sou grato a Deus, pastor Carlos Bosma, de fato, reconheço. E para piorar a coisa, ele não foi o único professor que me deixou de exame no seminário. Em toda a minha vida acadêmica, só um professor me deixou de exame, e foi esse sujeito, né? E é interessante como Deus cria formas de nos conectar. Roger Greenway, que a comunidade aqui não conhece, mas foi e tem sido uma pessoa muito especial. No período nos Estados Unidos, foi um conselheiro, um amigo. Agora, acima de tudo, eu agradeço a todas essas pessoas e igrejas, agradeço a Chácara Primavera. Em primeiro lugar, agradeço a Deus, porque eu não mereço nada do que eu tenho recebido ao longo da vida. Deus tem sido gracioso para com a minha vida. E eu queria também agradecer, nesse momento, minha esposa e meus filhos. Porque a minha esposa, nessas transições que eu contei para vocês, quando eu resolvi largar tudo, ir para os Estados Unidos e vender tudo que a gente tinha, ela largou até o emprego que ela tinha em São Paulo e me apoiou nesse projeto. Quando nós voltamos para o Brasil para ser professor de seminário, eu me lembro que quando me fizeram a proposta para começar oficialmente a Chácara Primavera, a proposta era esplêndida, né? Eu ia começar uma nova igreja e eles garantiam 50% do meu salário. Eu voltei para casa dizendo: como é que eu vou dizer isso para a Sônia? E ela topou. Meus filhos, nunca vi meus filhos reclamando: pô, pai, temos que ir para a igreja. Por mais de 10 anos, no grupo lá na Ana Maria do Guilherme, atravessávamos a cidade, eles voltavam dentro do carro, dormindo, esbugalhados, para no dia seguinte levantar e ir para a escola. Nunca vi os meus filhos reclamando. Isso não é virtude minha, não, isso é graça de Deus. Mas eu acho que nesse momento, porque por detrás, não dá para fazer ministério, se você não tem uma esposa e filhos que o inspire. Não dá para fazer. O ministério, ele tem as suas facetas boas, mas ele também tem as suas facetas penosas. Ele tem as suas dificuldades. E se você não tem uma família, mesmo que silenciosamente, demonstra com o olhar, o encorajamento, você não dá conta. E eu queria agradecer a Deus, agradecer às comunidades que me suportaram como pastor ao longo desses 25 anos, mas principalmente agradecer a Sônia, minha querida esposa, e os meus filhos. Tá bom? Que Deus continue abençoando essa comunidade, e eu queria dar essa palavra oficialmente diante de todos, honrando aqueles que têm estado por detrás de mim ao longo dessa jornada. Tá ok? Obrigado.